Olá, ora cá estou eu mais uma vez para vos falar de um autor vencedor do Prémio Nobel. E hoje é a vez de vos falar de Bertrand Russell, um escritor inglês. Então, Bertrand Russell nasceu no dia 18 de maio de 1872, na Inglaterra, portanto, de uma família da alta nobreza, famosa na história inglesa desde o início do século XVI. A sua mãe e irmã morreram quando ele tinha apenas 2 anos. E o pai morreu também com um intervalo de 20 meses depois da mãe e da irmã. Então ele e o seu irmão, que sobraram, foram morar com a sua avó, a Condessa Russell, que lhes fez ministrar uma educação cristã, tradicional, e desejava que Bertrand seguisse a tradição da família. O sonho dela era que ele viesse a ser como foi o avô, que foi primeiro-ministro até por 2 vezes, e era o grande sonho da avó, era que ele seguisse a carreira do avô. Então, a sua existência lá naquele novo lar era confortável, mas era muito fechada. Ele tornou-se um rapazinho tímido, solitário, dominado pela educação espartana, embora não deixasse de ser afetuosa, mas muito espartana, muito puritana, que lhe era imposta pela sua avó. Ele refugiava-se na escrita, onde já no princípio da adolescência ele começou a revelar-se com jeito para escrever. Mas começou também, à medida que começou a ler e a cultivar-se, começou-se a tornar muito cético acerca dos dogmas religiosos. Bem, atenção que, portanto, lá não era, nós estamos falar da Inglaterra, lá, e ele como da nobreza, a religião era o anglicanismo, não era o catolicismo. Portanto, ele começou-se a afastar da religião, a abominar os ensinamentos que a avó lhe ministrou através dos seus professores. E a ideia de que ele começou a formar para ele próprio é de que nós devemos procurar a nossa felicidade cá na Terra. Portanto, a felicidade terrena era o fim essencial da vida humana. Pronto, mas já disse, aos 11 anos ele já se revelava uma criança muito esperta, muito inteligente e com grande aptidão para a matemática. Ele foi, sobretudo, um grande matemático, primeiro que tudo. Porquê? Ele começou naquela idade, através dos seus preceptores, a aprender as teorias do Euclides e começou a adorar aquilo. Depois, à medida que ia estudando matemática, ele começou a perceber que precisava também da filosofia. Da filosofia, porque para aprofundar as verdades da matemática, ele precisava, sobretudo, de se interessar pela lógica, aquela era da filosofia que tem mais interligação com a matemática. Quando ele atingiu os 18 anos, deixou definitivamente de praticar a religião, abandonou a fé cristã, e foi quando foi para, que chamamos hoje a faculdade, não é? para o Trinity College, e onde então ele começou a estudar e se concentrou no estudo da matemática e da filosofia, sobretudo nestas duas áreas. Aí, na companhia de amigos brilhantes que partilhavam a sua imensa curiosidade intelectual, confirmou-se o seu gênio. E ao fim de 3 anos, ele doutorou-se, portanto, em matemática. Então acabou o doutoramento, deixou o colégio e começou a seguir uma carreira
e começou a circular por vários países. Primeiro de tudo, começou por ser um adido na Embaixada Britânica em Paris, mas pouco tempo lá esteve. Ao fim de pouco tempo, largou o cargo e então casou-se com uma mulher que nem era nada do interesse da família. Casou-se e foi para Berlim com a esposa, e aí passou cerca de um ano a estudar economia e a recolher materiais para aquele que veio a ser até o seu primeiro livro, que ele editou, que se chamou o German Social Democracy, sobre, portanto, o que lá aprendeu sobre a democracia alemã. Daquele tempo, não é? Ainda no século, finais do século XIX. De seguida, em 1896, foi para os Estados Unidos, mas só lá esteve durante 3 meses, uma visita breve. Depois, no ano de 1900, na viragem do século, um ano que ele considerou que foi talvez o ano mais importante da minha vida intelectual, escreveu ele mais tarde. Então Russell foi ao congresso, um congresso internacional de filosofia que se realizou em Paris nesse ano, e ele veio de lá entusiasmadíssimo com as teorias que lá descobriu, que lá foram apresentadas sobre a lógica simbólica. A lógica que é aquilo que mais lhe interessava. Essa experiência impele-o a fazer então prolongadas investigações que acabaram e que deram como fruto o livro The Principles of Mathematics, editado em 1903. Em colaboração com um colega, um tal Alfred North Whitehead, que também lá esteve nesse congresso, começou a desenvolver um trabalho então nessa área, e esse trabalho terminou com a publicação de uma obra em 3 volumes, que foram publicados entre 1910 e 1913, em colaboração com esse colega, que se chamou o Principia Mathematica, portanto, o nome em latim. Que era um trabalho verdadeiramente extraordinário, constituindo um instrumento de grande fecundidade para a solução de numerosos problemas da filosofia da ciência, que contribuiu decisivamente para chamar a atenção mundial para os seus autores, para o Russell e o colega. Logo de seguida, Russell foi convidado para ir à Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, onde então ele pronunciou uma série de lições e publicou um trabalho, mais um livro, que se chamava Our Knowledge of the External World as a Field of Scientific Method in Philosophy. Mais comprido, se calhar, do que o livro. Em 1914, que ele editou, portanto, esse livro, na América. Pronto. Entretanto, em 1914, começa a Primeira Guerra Mundial. Por causa da guerra, aí começou ele a desenvolver aquela que foi a sua grande campanha para toda a vida, que foi o pacifismo. Ele vai dedicar-se toda a vida na luta pela paz e contra a guerra. E enquanto durou a guerra, ele participou em várias campanhas pacifistas que lhe valeram ser demitido do cargo que tinha lá no Trinity College, onde dava aulas, lutas, ser multado por participar em manifestações e não sei o que mais, e até 4 meses de cadeia. Esteve preso 4 meses, que ele aproveitou para escrever mais um livro. E que foi um livro muito importante que ele escreveu ao longo desses 4 meses que esteve na cadeia, que se chamou An Introduction of Mathematical Philosophy. Foi publicado então pela primeira vez, daí uns anos, em 1919. Então lá, além de continuar a sua atividade literária e filosófica e matemática, aprendeu uma coisa muito importante para ele e para a luta que ele depois desenvolveu ao longo da vida. Aprendeu o que é ter privações. Porque ele era da alta nobreza, ele era nobre. Então ele aprendeu o que era ter privações. Aprendeu a conhecer em primeira mão, através de sofrimento, ele próprio, o que eram os poderes repressivos do Estado sobre os pobres e indefesos
que não se podiam defender. Foi muito útil para ele. Depois, os anos foram passando, e então, em 1920, depois de ter publicado aquele livro, então, que lá escreveu na cadeia, ele foi passar alguns meses à União Soviética com uma delegação do Partido Trabalhista, que era o partido a que ele pertencia. Portanto, ele já filiou-se no Partido Trabalhista, que era o partido mais progressista de lá, não é? Portanto, lá é sempre a guerra, que ainda hoje continua a ser, é entre os conservadores e os trabalhistas, não é? Era já simpatizante do socialismo, das doutrinas do Marx, e então, a certa altura, lá da União Soviética, que tinha começado o regime soviético há poucos anos, não é? A convite de lá do regime, foi lá uma delegação do Partido Trabalhista, na qual ele foi integrado. Então ele lá falou com os dirigentes da União Soviética da época, com Lenin, com Trotsky, com Gorsky, e como ele era sempre uma pessoa muito empenhada em saber, era muito curioso por aprender coisas novas, procurou informar-se da estrutura ali do regime, como é que aquilo funcionava. E o que é certo é que ele não gostou nada daquilo. Ele, embora concordasse teoricamente com aquelas doutrinas, viu que na prática aquilo não resultava. A sua reação em presença do caos que reinava nesses primeiros tempos lá no Estado Soviético era ambivalente. Por um lado, considerava a transformação bem-vinda, mas por outro lado, perturbou-lhe muito a miséria e o sofrimento que ele observou no povo russo. E ele veio de lá muito impressionado, a tal ponto que ele, que tinha, portanto, rejeitado o capitalismo, veio de lá completamente desiludido, e ele, como ele era, não é, frontal e não estava com meias medidas, imediatamente desatou a escrever um livro com as suas ideias sobre o tema, que se chamou The Practice and the Theory of Bolshevism. Portanto, a teoria e a prática do bolchevismo. Lá está, em que ele, teoria, de facto é uma grande teoria, mas aplicada na prática, pelo menos como estava a ser na União Soviética, que ele não ia longe. Pronto, mal publicou esse livro, ele nunca parava na vida, foi um homem que nunca parou, foi para o Extremo Oriente, porque foi convidado para a Universidade de Pequim para fazer lá umas conferências, e vai para a China. Mas, por azar, adoeceu, foi acometido por uma série de doenças consecutivas e esteve lá cerca de uns 9 meses, mas passou o tempo quase todo doente, quase todo de cama. Esteve lá, portanto, entre 1920 e 1921, mas de facto a saúde não o ajudou. E depois ele escreveu um livro sobre The Problem of China, que editou em 1922. Bem, ele enquanto lá esteve, foi muito acompanhado por uma senhora, uma menina, talvez, não sei a idade que ela teria na altura, que o ajudou muito, que o acompanhou, e ele apaixonou-se por ela. Então vem da China, divorcia-se e casou-se com esta, que era uma tal de Dora Winifred Black. E então dela desse casamento teve 2 filhos, um rapaz e uma menina, um filho e uma filha. Mas pronto, mas com esta história toda, dali para lá para a China, para onde doente, acabou por perder o emprego no Trinity College. E então estava desempregado. O que é que ele fez? Aproveitou o tempo, como sempre, para escrever, mas o que é que ele teve que escrever livros que vendessem. É só escrever livros de muitas teorias, muitos ensaios de filosofia e não sei o que mais, não ia longe. Então começou a escrever livros mais populares, mais dedicados já ao cidadão comum, livros sobre física, sobre ética, sobre educação, até porque depois ele, juntamente com a mulher, fundaram em 1927 uma escola com ideias muito revolucionárias, para inovar na educação que se praticava na Inglaterra, e então, juntamente com a escola, com a esposa, fundaram essa escola, e então também alguns desses livros sobre educação também são as teorias que eles aplicam,
tentava aplicar lá nas escolas. Bem, então, já agora aproveito para dizer que entre esses livros mais práticos que ele publicou nessa altura está o livro The Conquest of Happiness, que em português é A Conquista da Felicidade. Que eu tenho aqui e que depois que eu li, tenho andado a ler estes dias, e que se tiver tempo, depois ainda falarei um bocadinho sobre ele. Portanto, foi editado em 1930. Bem, entretanto, morreu o seu irmão, né? O seu irmão que era mais velho, ele era o segundo, o filho do irmão era mais velho, e ele herdou o título. Passou a ser ele o Conde Russell, que foi o terceiro Conde Russell. Mas não ligava muito a essa história dos títulos, e raramente ninguém o conhece como Conde, conhece não só como grande filósofo e matemático, lá como nobre. Muito, pouca gente sabe que ele era de facto um membro da alta nobreza, e conde e membro dos lordes. Então, pronto, em 1936, esta segunda esposa envolveu-se com um americano, com um escândalo de um caso de adultério dela, divorciou-se da Dora e, e tornou a casar. Então, com quem? Que era estudante em Oxford, uma tal de Patrícia Spence, que é mais conhecida pela alcunha de Peter Spence, que ele já conhecia quando ele andava mais novinha, porque foi governante, ou por outra preceptora, digamos assim, durante as férias do verão, dos filhos dele. Desse casamento teve um terceiro filho, que foi o nome que se chamou Conrad. Pronto. Entretanto, estávamos nessa altura no início dos anos 30. Portanto, isto casou com essa senhora em 1930, e que em 1931 começou na Alemanha o nacionalsocialismo, portanto, o partido do Hitler. Né? E o Russell ficou muito impressionado com aquilo e começou logo a desconfiar que aquilo não ia chegar a bom sítio. E foi acompanhando a evolução do nacionalsocialismo, do nazismo, na Alemanha. E foi vendo que o Hitler se preparava cada vez mais para a guerra. Porque o grande sonho, objetivo do Hitler era conquistar toda a Europa, e ele começou a ficar muito preocupado. Como um indivíduo que se interessava pelo pacifismo, pelas ideias da paz, e era totalmente contra a guerra. Mas ele, como era de facto realmente, exatamente por ser contra a guerra, ele primeiro ainda pensou que se não seria possível chegar a um acordo com Hitler, fazer-se uma aproximação à Alemanha e tentar ver se pacificamente chegava a um acordo e não haver guerra. Mas não deu qualquer resultado, e o que é certo é que Hitler, como sabemos, lançou mesmo a guerra, e uma guerra horrível e terrível. E então o Russell, muito contra a vontade dele, teve que dar a mão à palmatória. Como filósofo, teve que reconhecer que, logicamente, há situações em que, para evitar males maiores, é, é, é preciso aceitar a guerra. A guerra começou, ele foi para os Estados Unidos, mudou-se para os Estados Unidos, mas com o objetivo de começar lá a trabalhar, dar lá aulas, e pronto, foi contratado para estar lá 5 anos a trabalhar numa escola superior, mas a coisa não lhe correu bem. Houve lá, sobretudo, um bispo de uma igreja que quando viram que as ideias dele, secularistas, em que ele já tinha escrito uns livros e publicado uns livros, entre 1900, sobretudo em 1925, entre 1925, 28, 29, em que ele se mostrou
muito liberal em matéria de casamento e que achava que não é, por exemplo, a infidelidade, portanto, o adultério não era assim, podia não ser um crime tão importante. Um, e, sobretudo, um livro que ele publicou e que eu também tenho ali, que se chamava Why I'm Not a Christian? Porque é que eu não sou cristão. Porque ele, né, como digo, já tinha dito, tinha abandonado a religião, e então ele, neste livro, explicava aqui, em pormenor, aquilo que achava que era bom das doutrinas de Jesus Cristo e aquilo que achava que Jesus Cristo também não era bom na doutrina que Jesus pregava. E sobretudo, achou que as igrejas cristãs, o pouco, ou muito, o que Jesus tinha de bom, estragarem do resto. Portanto, não o aplicavam devidamente. Portanto, por isso mesmo, ele não, era absolutamente contra a religião, achava que a religião não tinha qualquer utilidade. E então, estes três livros, quando lá esses puritanos na América souberam destas suas ideias secularistas, deram-lhe uma guerra terrível, ele foi demitido, pronto, em resumo, teve que voltar para a Inglaterra, porque lá não se safou, e então voltou para a Grã-Bretanha e voltou a integrar o Trinity College, voltou a ser admitido no Trinity College e, e voltou a dar aulas lá na Inglaterra. Isto, por altura, ainda em 1944, portanto ainda a guerra decorria. Entretanto, a sua campanha, digamos assim, a sua campanha pela paz e contra a guerra foi-se desenvolvendo ao longo da vida, como vamos de ver ainda. Quando se foram lançadas as bombas atómicas, lembram-se, sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão, e que, de certo modo, foram o passo fundamental para o fim da guerra, ele achou que a energia nuclear era um mal que iria destruir o mundo e a sociedade. E ele, das poucas vezes que ele foi à Câmara dos Lordes, na qual ele tinha direito, não é? Tinha assento, mas poucas vezes lá tinha os pés, ele foi lá e pronunciou lá um discurso absolutamente contra a guerra e mais, onde ele levantou, quase que fez não digo uma profecia, porque isso já os cientistas e alguns com quem ele tinha conhecimentos e falava, que já se trabalhava nisso, o que ele temia sobretudo é que viesse a ser lançada a bomba de hidrogênio, que ainda era muito mais potencialmente perigosa do que a bomba que até aí tinha sido lançada. E ele viu que isso era um perigo muito grande, muito grande. E então, pronto, ele, quando mal acabou a guerra, ele continuou a sua campanha pela paz e pelo desarmamento e começou a lutar ainda mais pelo fim da corrida aos armamentos nucleares. Entretanto, chegou o ano de 1950 e, surpresa das surpresas, contra todas as expectativas dele e se calhar de muita gente, foi-lhe atribuído o Prémio Nobel da Literatura. Segundo, portanto, justificação lá do Comitê Nobel, em reconhecimento de numerosos trabalhos da sua autoria em que se defendem os ideais mais elevados. Isto é um bocadinho assim duvidoso, o que é que queriam dizer com isto, mas depois no discurso da entrega do prémio, portanto, os prémios costumam ser atribuídos no princípio de novembro, né, que são anunciados, e depois quando é em dezembro, no princípio de dezembro, há depois uma grande festa, não é? Um dos prémios são entregues e depois há discursos dos laureados e discursos dos da academia, assim. E então, o secretário da academia sueca, nessa altura, disse mais pormenorizadamente que era um dos mais brilhantes protagonistas dos ideais humanos e um campeão da liberdade de expressão do mundo ocidental.
aí não restou mais dúvidas sobre os motivos que levaram o Comitê Nobel a atribuir-lhe o prémio. Portanto, entretanto, a vida continuou e ele, mais uma vez, divorciou-se. Em 1952, divorciou-se da tal Peter, da Patrícia, e casou-se então pela quarta vez, com uma americana, uma tal de Edith Finch, que era na altura, aliás, que ele tinha conhecido já há uns anos atrás, quando tinha estado lá na América, um, porque na altura que ela dava aulas lá num colégio, perto de Filadélfia, mas que veio-se a tornar também uma escritora conhecida, e então foi a sua quarta esposa. Entretanto, os problemas nucleares continuaram. Em 1954 começaram as experiências americanas, não é? Com a bomba de hidrogênio, de que ele tanto temia, lá no Pacífico, no atol de Bikini. Lembram-se que tantas pessoas mais da minha idade sabem bem, recordam-se certamente desses tempos. E então ele incentivou a sua luta contra a energia nuclear. A partir daí é que ele começou a dedicar-se quase, digamos, a 100% a isso. E uma das coisas que ele fez foi, criou na BBC uma série de programas, que foi sob o título genérico de Man's Peril, onde ele começou a explicar à população, através da BBC, que os perigos de uma guerra nuclear. E, de facto, conseguiu, com esses programas, abanar um bocado a população, que até aí parecia que as pessoas eram amorfas ao problema, parece que não interessava ao povo, não ligavam a isso, né? Era uma coisa demasiado lá para os cientistas, para os físicos, e ninguém ligava. Mas ele então, na sequência desses programas, redigiu um manifesto que ele portanto, começou a convocar cientistas para assinar esse manifesto. O primeiro que o assinou, a seguir a ele, foi o Einstein. O Einstein, que já era muito velhinho na altura, e que morreu pouco tempo depois. Bem, o que é certo é que, então, esse manifesto, deu origem a umas conferências que ele organizou, as conferências de Pagos, em que se realizaram várias, de qual depois ele foi escolhido, né, para presidente da conferência, e depois das que vieram a seguir, mais outras seguintes. Mas logo na primeira conferência, participaram cientistas tanto do leste como do ocidente. Ele conseguiu reunir realmente uma quantidade de pessoas, portanto, contra a energia nuclear. E então, pronto, isso deu-lhe ainda mais força, o êxito dessas conferências, para continuar a sua luta contra a energia nuclear. E em 1958 deu-se o início que foi uma famosa campanha contra a energia, contra a energia nuclear e pelo desarmamento nuclear, e essa campanha que ele presidiu e que ele orientou, e a que ele dedicou de alma e coração durante 4 anos. Organizaram marchas, algumas delas muito concorridas, de protesto em vários lados, na tentativa de suster o avanço e o perigo de que desencadeasse uma guerra atómica. Então, naquela altura que começou a Guerra Fria, e havia o perigo de realmente a Guerra de Fria passasse a quente e se desencadeasse uma guerra atómica que destruiria o mundo. E então, em 1961, portanto, notem bem, ele já tinha nessa altura 89 anos, em 89 anos, ele esfiou uma famosa manifestação que se chamaram a Manifestação Sentada, em que os manifestantes se sentaram em frente ao Ministério da Defesa, em Whitehall, em Londres, e então
com essa idade, foi preso, ele e a mulher, foram presos e foi condenado a 2 meses de cadeia. Mas pronto, mas ele já era tão velhinho e tão doente que acabou por. Só esteve uma semana preso, depois soltaram-no devido à saúde. Mas pronto, mas ele não desistiu, continuou. E então em 1963 aquilo, a luta dele atingiu um tamanho tal. Olha, nessa altura, ele diz ali num livro, que aliás até tenho aqui, diz ali num texto, que recebia mais de 100 cartas por dia de todas as partes do mundo, umas a apoiá-lo, outras a atacá-lo, porque também havia inimigos, também indivíduos que apoiavam o desenvolvimento da energia nuclear, mas a maioria a apoiá-lo, e ele respondia a todos, respondia a todos. E se tiver tempo, até vos mostro ali uma carta muito, muito interessante. Portanto, uh, e nessa altura, então, em 1963, aquilo atingiu um volume tal que tiveram que o ajudar. Foi criada a Fundação Bertrand Russell para a Paz, e que começou a tomar conta da maior parte dos assuntos e, sobretudo, daquela parte das campanhas pela promoção dos povos dos pobres, miseráveis povos do terceiro mundo, que ele também muito, muito se dedicou. E então, como ele ficou muito mais livre, porque entregou à Fundação muitos dos assuntos, ele passou a quê? A dedicar a sua atenção a outra coisa que ele também considerava execrável da época. A Guerra do Vietnã. Tinha começado há coisa de uns 2 ou 3 anos atrás, e ele concentrou-se então na luta contra a Guerra do Vietnã. E então ele censurava asperamente a atitude dos americanos no Vietnã, como que eles consideravam que eles estavam a praticar um genocídio e uma coisa louca. Mas ele chegou ao ponto de, em 1965, por causa do Partido Trabalhista, que estava no governo, apoiar bastante os americanos, ele demitiu-se do partido, ele foi mais uma vez lá à Câmara dos Lordes, e mais uma das poucas vezes que ele lá foi, a insurgir-se contra aquilo, e no ano a seguir, portanto, digamos, com cerca de 94 anos, foi eleito presidente de um tribunal internacional que foi criado para investigar os crimes de guerra da Guerra do Vietnã. E foi eleito para presidente desse tribunal, com 94 anos. E ele, portanto, do que se tratou nesse tribunal, das provas que eles recolheram, levou a reunir material para um outro livro, que vai ser, portanto, praticamente quase o último livro da vida dele, que se chamou o War Crimes in Vietnam. É os crimes de guerra no Vietnã, que eu também tenho para aqui alguns. Que este aqui. Os crimes de guerra no Vietnã. É este. Depois desse livro, já agora, só foi publicado mais 3 volumes que foram a sua autobiografia. Portanto, ele passou entre 1967 e 1969, foram saindo os 3 volumes da sua autobiografia, que, portanto, onde foi contada a sua maravilhosa vida e que recebeu as maiores admirações de todo o mundo. Até que, pronto, lá a morte veio, como vem a toda a gente. Morreu na sua casa em Walls, país de Gales, no dia 2 de fevereiro de 1970, prestes a completar 98 anos. Portanto, morreu em fevereiro, em maio, fazia 98 anos de idade. Assim, resumindo, então, em poucas palavras, podemos dizer que Bertrand Russell foi um homem mundialmente conhecido, foi um apóstolo da paz e um paladino da humanidade. Era o nonagenário que cativava os jovens, os mais novos, e inspirava os mais velhos. Era o aristocrata que desprezava a Câmara dos Lordes e se arriscava a ser preso, como realmente ainda foi várias vezes.
uma discutida figura política, anarquista por temperamento, que desafiou os poderes constituídos. O ateu que traçou armas contra o dogma religioso e contra a moral convencional da época. Era o matemático e o lógico cujas equações destronaram Euclides. O filósofo que procurou tornar a filosofia acessível aos leigos. Por exemplo, neste livro, que eu já não vou podes falar muito dele. Finalmente, o galardoado com o Prémio Nobel da Literatura, cuja elegância de estilo, agudeza de ironia e destreza mental ainda hoje deliciam muitos dos seus leitores. E então, acerca disso, eu só desejaria, como já vamos muito longe, mas ainda só dizer aqui, falar ligeiramente deste livro que andei a ler, em que é A Conquista da Felicidade. É um livro que eu aconselho toda a gente a ler. Mas comecem por ler o prefácio da autoria do Daniel Dennett, que esta introdução é importante porque ajuda-nos a fixar o livro no seu tempo. Porque nós não podemos esquecer que Russell era um aristocrata, uma pessoa da nobreza, alta nobreza britânica, a quem nada faltava, e estava habituado a ter cheio de criados e de gente para servir, e além disso, o livro foi escrito em 1930, portanto, 1930 para agora, já lá vão 90 anos, a evolução da sociedade foi muito grande, não é? E sendo este um livro que aconselha, que dá conselhos, que nos ensina como devemos proceder para ser felizes, dentro da tal teoria de que é neste mundo, da tal teoria dele, como eu falei, de que é neste mundo que nós devemos procurar a felicidade. Como é que nós devemos procurar a felicidade? Que felicidade é que nós devemos procurar? E como é que nós devemos querer ser felizes? É fundamental. E então, ensina-nos a dar-lhe o desconto, não é? A adaptar, digamos assim, os conselhos dele ao nosso tempo e à nossa condição em que o mundo evoluiu bastante neste tempo. Mas continua muito válido e aconselho muito a lerem este livro. É fundamental. Ele tem duas partes. Na primeira parte ele diz, discrimina aqui, escalpeliza, muito bem organizado, como filósofo que era, sistematicamente, aquilo que contribui para a nossa infelicidade. E depois, na segunda parte, aquilo que mais contribui e que nós devemos estimar, porque é aquilo que nos faz felizes. Portanto, ensina-nos a evitar o que nos faz infelizes e a seguir aquilo que nos faz felizes. E já agora, para terminar, eu desejaria, então, como prometi, aqui falar um bocadinho mostrar a tal cartinha, lembram-se que eu vos falei? Olha, é uma cartinha de uma criança, que eu não resisto ainda, já vamos muito adiantados, mas falar disto. Olha, este livro é um livro muito interessante. Pensamento e Comunicação. Um livro que foi publicado ainda em vida dele, mas que reúne aqui muitos textos, porque uma das suas esposas deu-se ao trabalho de catalogar as cartas. Lembram-se que ele recebia centenas de cartas, mais de 100 cartas por dia, dizia ele, a carta que lhe escreviam e a resposta dele. É um livro muito interessante. Ele, não sei, já é um livro muito antigo, se calhar já não está à venda, né? Mas olha, era uma ideia também que dava às editoras. Reeditar este livro, porque de facto é um livro fantástico. Um livro fantástico. A editora que o editou, penso já não existe, era uma editora do Porto, uma tal de Brasília, editora que editou vários dos seus livros, mas julgo que ainda existe a livraria Brasília, mas que já não é editora há muitos anos. Então, eu só queria falar então desta cartinha, que eu gostava muito que vissem aqui, já repararam que é uma letrinha assim, mesmo de criancinha. Então eu agora vou ler, está aqui em inglês e está em português, mas já está traduzido em português. Eu vou ler só o que diz a carta
E a resposta de Russell. Esta diz: Woodstock Road, de 232, Oxford, 10/11/61. Caro Sr. Bertrand Russell, muito obrigado por todas as coisas que tem feito. Gosto de si. Se vier a Oxford, venha tomar chá comigo. Com muito amor, do Paul Atman. E agora é que é o interessante. Tenho 6 anos. Um menino de 6 anos. Então, o Russell respondia a toda a gente, não podia deixar de responder uma criança e uma cartinha tão ternurenta, com esta letrinha de criança que nos deixa logo, logo com as lágrimas nos olhos. Então ele respondeu-lhe assim: 24 de novembro de 1961. Caro Paul Atman, agradeço muito a tua bonita cartinha, que muito gostei de receber, porque me dá coragem para continuar a trabalhar. Gostava de poder tomar chá contigo, mas não espero ir tão cedo a Oxford. Se for, mande-te dizer, com amizade e os mais calorosos desejos de felicidade, de Bertrand Russell. Eu acho que foi uma maneira muito linda de acabarmos, não foi? Pronto, por aqui me fico e um dia destes volto com outro autor nova. Até à próxima.